Olá, tudo bem? É um grande prazer nos reencontrarmos aqui no canal Esperança de Luz. Minhas amigas e meus amigos, quero agradecer muito a todos aqueles que acompanham o canal, que se inscreveram, meu muito obrigado. Para aqueles que estão chegando agora pela primeira vez, peço que se inscrevam e que compartilhem os vídeos em suas redes sociais. Muito bem, o tema da exposição de hoje será liberdade e tolerância. Essas expressões estão bem em voga nos dias atuais em nossa sociedade dita civilizada, não é verdade? Lembrando que o Dia da Tolerância é no dia 16 de novembro. Todos querem ter a liberdade de fazerem o que quiserem, de dizerem o que quiser, porque consideram que este é o seu direito, não é assim? Pois eu quero deixar aqui uma questão. Será que este é o melhor procedimento, este é o melhor caminho para que possamos realmente termos uma sociedade mais justa, mais fraterna e civilizada? Estas são questões que pretendo responder discorrendo aqui nesta breve exposição, falando sobre o trinômio: liberdade, igualdade e fraternidade. Não é por acaso que este trinômio aparece com frequência inscrito nas bandeiras das nações, dos países, nas flâmulas, não é? Liberdade, igualdade e fraternidade. Ocorre que para termos liberdade na sociedade, nós precisamos realmente estar acompanhado de bom senso, de sentimento de confiança mútua. Do contrário, a liberdade, ela infelizmente será uma ilusão. Infelizmente, a nossa sociedade ainda muito voltada para a sua visão egóica, onde as pessoas, através da sua personalidade, ainda com a grande chaga do egoísmo, adoecem a sua ambição sadia de progredir, gerando a ganância. E a ganância busca se satisfazer utilizando as outras pessoas. Então a pessoa utiliza a sua liberdade para prejudicar aos outros no seu interesse pessoal. Não busca o interesse coletivo, não é assim? Então vamos perceber que a sociedade, nessa sua ignorância, ela vai se escravizando e vai perdendo a verdadeira liberdade. Grande parte desse problema todo é fundamentado pelo medo. Então as pessoas têm verdadeiro pavor de perder a sua segurança ilusória, em verdade, o domínio sobre os outros através da ganância, que é a ambição adoecida. Então as pessoas vão gerando ao seu redor cercas, verdadeiros cercados, tentando proteger suas propriedades, tudo aquilo que é o seu. Olha aqui o apego falando mais uma vez, não é? E tudo isso vai sufocando, em verdade, a nossa liberdade, que é tão preciosa. Veja como é complicado. E sobre a fraternidade, lembrando aqui o trinômio: liberdade, igualdade e fraternidade. Sobre fraternidade, o que podemos falar? Ser fraterno significa realmente ter em sua vida princípios de ser abnegado, caridoso, benevolente e indulgente, não é assim? Então vamos lembrando aqui aquela antiga máxima, que devemos fazer aos outros aquilo que desejamos que nos façam. Não é assim? Todo mundo conhece essa expressão, não é? Muito antiga. Então vamos chegar à seguinte conclusão: que o oposto de ser fraterno é ser egoísta. Então vamos perceber que em verdade, o egoísmo é a maior chaga da sociedade e que cada um de nós tem como esta missão pessoal combater, reduzir esse egoísmo, para que possamos ser mais fraternos e ser mais felizes, que é o que importa. Então percebemos que, em verdade, o egoísta pensa só em si e nos seus, e acredita que está correto, porque ele acha que o seu interesse pessoal e dos seus deve de estar sempre acima, sempre se sobressair.
na busca da sua segurança ilusória, como eu coloquei logo ali atrás. E assim ele vai fazendo o quê? Condenando a qualquer pessoa que tenha a ideia de doação, ou seja, de doar, de partilhar, de compartilhar a vida, compartilhar inclusive as questões materiais, para que todos possam se abastecer daquilo que a terra produziu, ou seja, a natureza. Então vamos perceber que o egoísta, ele quer segurar aquilo que inclusive nem lhe pertence. É o apego, uma dessas chagas que também devemos trabalhar em nós. Então vamos perceber que o egoísta condena a fraternidade, assim como o avarento condena a caridade. Olha que interessante. Falaremos agora sobre a última parte do trinômio, liberdade, igualdade, fraternidade. Falaremos sobre a igualdade. E ela une os três princípios de uma forma solidária, de uma forma una, e que se apoiam mutuamente. Observamos que a fraternidade, para ser praticada, ela precisa da presença da liberdade e da igualdade, sem a qual ela não seria perfeita. Então, a fraternidade, ela deve de estar junta sempre, liberdade e igualdade. Por isso o trinômio. Assim como a liberdade, sem a presença da fraternidade, ela teria suas rédeas soltas, que conduziriam ao descontrole emocional, ao descontrole das paixões humanas. Ou seja, a liberdade, ela precisa estar com bom senso e com o coração, porque assim realmente utilizaremos a nossa liberdade com benefício para todos e não apenas para si. Olha aqui o egoísmo falando mais alto. Falaremos agora também um pouquinho sobre igualdade. A igualdade, ela sempre deve de estar na presença da fraternidade, porque assim se regula ela, ou seja, o nosso livre-arbítrio será regulado pelo ato fraterno, pela fraternidade, e assim se manterá na mais perfeita ordem. Ou seja, a busca da igualdade, ela também está vinculada ao bom senso e ao coração. Olha que interessante. Outra máxima que também queremos colocar aqui, que tem tudo a ver, que diz assim: o bem de todos se sobrepõe ao bem de um. Já ouviram falar esse princípio? Ele é bem interessante, porque ele é o princípio das abelhas na colmeia. Ou seja, todas as abelhas trabalham em conjunto de uma organização, uma ordem perfeita para o bem da colmeia, para o bem de todos, para o bem da comunidade. Então é assim que vamos começando a entender que a natureza está sempre nos ensinando como devemos nos comportar. E não o contrário, não é assim? Porque nós que temos a razão acreditamos que estamos sempre certos, mas temos muito que aprender com a natureza. Ela nos ensina muito em termos de ordem, de harmonia, de bom senso, não é? Ou seja, o necessário, a partilha, o tempo todo a natureza nos ensina. Outra questão interessante sobre o trinômio. Os três princípios, liberdade, igualdade e fraternidade, unidos como sendo uma atitude única, ela nos conduz à verdadeira paz. Olha que interessante. Muito bem. Após essa breve exposição sobre o trinômio liberdade, igualdade e fraternidade, vamos falar agora sobre tolerância e sobre respeito. Para isso, levanto aqui duas questões importantes para a nossa reflexão. Primeira delas, tratamos ao próximo da mesma forma que gostaríamos de ser tratados? Lembra aquele princípio antigo, aquela expressão, aquela máxima muito antiga? Será que nós agimos assim? Segunda, somos severos para com os outros e indulgentes para conosco com as nossas falhas? Ou seja, nós realmente estamos sempre olhando a falha dos outros e não olhamos ou fazemos indiferença às nossas falhas? O que você que está me assistindo acha? O que você pensa? Tolerar aos outros não é missão fácil, porque muitas vezes não toleramos nem a nós próprios, não é assim?
Então, quando olhamos, observamos os erros dos outros, muitas vezes nos zangamos. Mas será que não possuímos os mesmos erros que estamos visualizando nos outros? Não é? Então trago aqui mais um pensamento interessante. Tolerar é bom, mas respeitar é melhor. Respeitar é bom, mas amar é melhor. Olha aqui o ensinamento maior que o nosso Mestre Jesus trouxe a todos nós. O amor incondicional. Essa nossa missão pessoal tão difícil. Olha como é complicado. Estamos sempre aprendendo na escola da vida. Essa verdade ela é universal e está presente em todos os credos. Mas observem que há formas verdadeiras de tolerância, mas há também umas formas falsas de tolerância. Então, não podemos seguir aquilo que nos afaste dos 3 princípios que falamos logo acima do trinômio. Se alguma ideia, algum grupo, alguma situação tentar nos afastar desse trinômio que nos conduz à verdadeira paz, nós devemos estar atentos, alertas e nos afastarmos. Então precisamos, acima de tudo, respeitar as pessoas em suas ideias e convicções, mesmo que nós, na nossa ideia, no nosso pensamento, na nossa razão, nós acreditemos que eles estão errados em suas convicções, mas nós precisamos respeitá-los. Por isso essa missão é tão difícil, a tolerância. Nunca é fácil ter essa atitude, mas precisamos começar a exercitar o desapego das coisas, mas também o desapego das ideias fechadas na caixa. Lembrando aqui aquela outra exposição que realizei, que mundo queremos? Ou seja, na busca de uma segurança, através do fundamento do medo, buscamos a segurança e nos fechamos em caixas. E essas caixas nos aprisionam, nos retiram a liberdade e nos retira inclusive a possibilidade de visualizar as coisas como elas verdadeiramente são, ou seja, através da luz. Então, quando nos fechamos em caixas, em verdade, nós reduzimos a luz e enxergamos apenas o contorno. Então, vamos parar para pensarmos um pouco. Será que se nós observarmos o outro com outro olhar, filtrando o que o outro está pensando, será que mesmo sendo as ideias, os princípios diferentes, será que não conseguiremos extrair alguma coisa de útil para a humanidade, para a nossa vida, alguma coisa de bom que de repente a gente está observando no que o outro está colocando, que está se manifestando? Não conseguiremos extrair algo para nós e colocarmos em nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso pensamento, na humanidade, como uma jornada em comum? É um desafio, é um exercício que todos nós devemos realizar mais cedo ou mais tarde, pois esse é o caminho de termos a harmonia, termos a verdadeira paz em conjunto, com partilha e comunhão. Foi assim que o Mestre Jesus nos ensinou. Falando aqui um pouco sobre a troca de ideias, a troca de opiniões. Vamos realizar aqui, vamos fazer a título de exercício, um contraponto. Vamos lembrar aqui o princípio do diálogo. O diálogo, as pessoas expõem as suas ideias, mas basicamente sem nenhuma intenção de construção de uma ideia comum. Ou seja, é apenas a exposição de cada um, a sua forma de pensar, as suas informações, o conhecimento que construiu. Esse é o diálogo. Em contraponto ao princípio da dialética, onde nós verdadeiramente, cada um colocando a sua parte, podemos conduzir a construção de uma ideia comum que propicie harmonia e uma convivência melhor. Então cada um partilha as suas ideias e o grupo constrói uma nova ideia a partir desses pedaços, do que se extrai de ideia de cada um para servir à construção de uma ideia principal, que é a dialética. Então, voltando aqui a falar sobre
tolerância e respeito. Lembrando que respeitar ao próximo também é não ser indiferente à vida, ao que se passa na mente, no interior da outra pessoa. Então é preciso que possamos enxergar ao outro, tentando perceber o que se passa na vida do outro, pois nunca é fácil estarmos aqui presentes, exercitando no nosso dia a dia e muitas vezes buscando uma convivência melhor, uma convivência mais fraterna, mas nós temos as nossas diferenças. Então, através de tolerância e de respeito, poderemos conduzir as nossas vidas em conjunto, mesmo com as diferenças, de uma forma mais pacífica, de uma forma mais em paz, para que possamos seguir avançando, crescendo em conjunto, ou seja, a humanidade como um todo. Por isso é tão difícil a tolerância. Vamos falar agora um pouquinho sobre justiça. Para o exercício da tolerância em sociedade, necessitamos entender a justiça, as leis de justiça, de amor e de caridade. Essas leis nos orientam e facilitam a aceitação e o entendimento do outro. Normalmente, falamos que a justiça é cega, não é assim? Não é verdade? Mas se ela for complementada pela caridade e pela fraternidade, surgirá a tolerância, que realmente trará paz, pacificação, ou seja, a real justiça. Então a justiça ela não será mais cega e nem fria. Isso que é muito interessante. Vamos colocar aqui alguns exemplos práticos que ocorrem nas famílias e nos lares. Por exemplo, volta e meia estamos envolta de situações de agressão, de palavras duras com os entes queridos que convivemos. Mas se soubermos ter tolerância, sermos pacíficos, a paciência e a tolerância juntas, elas logo trarão a harmonia e a paz para dentro do lar. No ambiente profissional, muitas vezes nos deparamos com um colega ou com um chefe mais agressivo e mais emocionalmente perturbado, não é bem assim? Mas se nos mantivermos calmos e serenos, amparados pelo conhecimento de que todos nós, todo ser humano tem seus problemas internos, tem seu momento de angústia, de desesperação, e se pensarmos que aquele colega, aquele chefe deve de estar passando por alguma situação dessa, teremos mais calma e buscaremos entender melhor. Cada um de nós, colocando a sua parte de entendimento com tolerância e paciência, vamos perceber que fica mais fácil convivermos com os outros nas diferenças e também nos momentos, digamos assim, de maior situação de atrito, de agressão, truculência, palavras duras. Estaremos mais preparados a entender essa situação, respeitar a dificuldade do outro e deixarmos passar aquele momento. Como nós falamos, dar um tempo para a pessoa se harmonizar, se acalmar, e aí poderemos dialogar e quem sabe até não construirmos uma nova ideia baseada nessa partilha de ideias, nessa partilha de pensamentos. Então, para encerrar esta exposição, gostaria de deixar aqui alguns exemplos práticos que acabam por nos conduzir à intolerância, ao desrespeito, e que possamos pensar na mudança de nossas atitudes, nossos comportamentos, que nos motivem a esta mudança. Vamos falar aqui sobre intolerância e desrespeito contra as pessoas dos credos, as religiões, ou seja, uma pessoa que tem um credo, ela não tem tolerância e respeito pelo credo do outro, não é assim? Sobre raça, gênero, questões culturais, sociais, opção sexual e tantas outras situações que humilham e que agridem. Veja como precisamos estar atentos sobre as questões do trinômio liberdade, igualdade e fraternidade, que conduzam à tolerância e ao respeito. Ninguém na Terra está liberto das suas chagas interiores, principalmente
o egoísmo e o orgulho, não é verdade? Por isso que essas chagas nos conduzem à intolerância e ao desrespeito. Então, que possamos agir, exercitar todos os dias essa tolerância e respeito, colocando a liberdade vinculada à fraternidade, vinculada às questões de partilha, para que não gerem desordem e que não agridam os outros, mas que possamos, através do pensamento de igualdade, igualitário, que possa nos unir com a fraternidade, o que nos identifica como irmãos, habitando o mesmo planeta. Então, habitamos aqui o planeta Gaia e precisamos, através dessa convivência pacífica, serena, realmente una, através da dialética, em vez de dividir, vamos somar as nossas ideias, os nossos pensamentos, para construir uma forma melhor de convivermos em harmonia, em equilíbrio, em ordem, igualitários, com partilha para o bem comum, e assim avançaremos como uma sociedade melhor, mais harmônica. Então percebemos que este é o caminho e todos nós já sabíamos disso, todos nós sabemos disso, mas é muito difícil essa missão, ela realmente é bastante complicada, pois sempre está presente o nosso egoísmo e o nosso orgulho, o nosso apego às questões materiais, aos bens, inclusive a pessoas e às ideias, não é assim? Este apego, o fundamento do medo que nos impede de abrirmos os olhos e enxergarmos as coisas na sua real dimensão. O medo também escurece a luz e vamos fazendo com que realmente nós enxergamos como se tivéssemos óculos embaçados. Então, através desse trinômio e buscando nos reduzir o egoísmo e o orgulho, como eu acabei de falar, avançaremos. Não é fácil, mas cada um de nós precisa exercitar todos os dias. Lermos, adquirirmos a informação, construindo conhecimento realmente de verdadeiro e que seja útil à nossa evolução como seres humanos, que é esse o nosso objetivo, o nosso crescimento como seres humanos, melhores a cada dia. Muito bem, minhas amigas e meus amigos, esta é a mensagem. Quero agradecer muito a todos aqueles que assistiram ao vídeo, espero que tenham gostado. Quero agradecer a todos aqueles que acompanham o canal, que se inscreveram, meu muito obrigado. E aqueles que estão chegando agora pela primeira vez, peço que se inscrevam e que compartilhem os vídeos em suas redes sociais. Convido a todos a nos reencontrarmos em uma próxima exposição, um próximo vídeo. Muito obrigado e até lá!